A Elizabeth Souto, aqui, a produtora do programa, está aqui falando boa noite a todos. Eu também dirijo a vocês, boa noite, muito obrigado pela presença. E qual é a proposta dessa apresentação toda sexta-feira às 18 horas? É responder perguntas a partir do conhecimento da psicologia. A psicologia e a hipnose. A hipnose, ela é uma ferramenta que é usada em conjunto com a psicologia e com muitas terapias, né? Geralmente as pessoas conhecem bastante a hipnose de rua ou a hipnose de palco. E não é muito falado, mas agora está sendo bastante divulgado, que a hipnose sempre teve um papel muito importante no tratamento de doenças, né? Na reeducação psicológica, no combate de alguns males, né, que incomodam, né? Treinamento, hipnoanálise, hipnopedagogia. Então, ela é muito ampla. Quero agradecer aqui, também entrou o Carlos Almeida, muito obrigado. Agora, deixa eu me apresentar, eu sou psicólogo e hipnoterapeuta Wagner Mello, já estou nesse caminho aí de trabalhos com a psicologia e com a hipnose há mais de 15 anos e venho trabalhando sempre com o foco na saúde, tá? Nós também fazemos apresentações, né? Gosto muito de apresentações de palco, de rua, mas o objetivo, o foco aqui no Espaço Essência é a hipnose clínica, é aquela hipnose que pode trabalhar a dor, que pode trabalhar a depressão, a ansiedade e por aí vai. Então, quero dizer boa noite, Elizabeth. Boa noite, doutor Wagner Mello. Quanta honra podermos estar mais uma sexta-feira trocando informações, porque este programa é de utilidade pública. Perfeito. E é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder fazer a produção do seu programa. Obrigado, Elizabeth. A Elizabeth, nós apresentamos uma live na quinta-noite, nós dois apresentamos juntos. E na sexta-feira, a Elizabeth é diretora do Espaço Essência, né? E ela dirige o programa também, foi uma ideia que nós trabalhamos juntos. E ela é diretora e produtora dessa apresentação do podcast Conversando com o Psicólogo. É fácil ser sua produtora. É o homem do conhecimento da hipnose. E principalmente, né, Elizabeth, está sendo útil, as pessoas estão gostando. Sim. E a gente acaba, de uma certa forma, respondendo as perguntas, contribuindo para abrir espaço para o conhecimento. Hoje nós estamos com uma novidade, nós estamos no Instagram do psicólogo Wagner Mello e no Instagram Espaço Essência, mas vou pedir para vocês, se for confortável, migrem lá para o YouTube Hipnose na Veia e ajude-nos a se inscrevendo, a mostrar o nosso conteúdo para o YouTube. Isso. Vocês, como a Elizabeth falou, venham conhecer o nosso canal. O nosso canal tem muitos e muitos vídeos falando de saúde, falando do uso da hipnose em muitos transtornos psicológicos, e quantas entrevistas também tem no nosso canal Hipnose na Veia. Eu quero convidar vocês, acompanhem as lives por lá também, quando vocês puderem, mas também entrem lá e vejam o material que tem. Tem mais de 240 vídeos com entrevistas, com aulas, com podcasts, e é sempre um prazer. Então, nós estamos aqui, nós temos algumas perguntas, cumprindo o papel da nossa proposta aqui, que é responder algumas questões relacionadas à psicologia e ao uso da hipnose. Então, se você quiser já começar... Lembrando que nós temos um compromisso com nossos ouvintes e seguidores de mantermos o máximo sigilo. Sim. As pessoas que quiserem entrar ao vivo e fazerem pergunta, não dá para ser no sigilo,
Mas se a pessoa quiser, ela fura a fila das perguntas. Sim. É surpreendente, doutor Wagner, quantas pessoas nos escrevem, nos perguntam. Sim. Lembrando também que nós estamos respondendo pela ordem. Sim. E que eu faço aqui a pergunta na íntegra, Perfeito. como nos é enviado. Porque se eu corrigir, eu posso perder o sentido da pergunta. Sim. Como não sou eu que tenho que entender, é o doutor Wagner, então eu deixo ele na íntegra. Perfeito. Obrigado, Elizabeth. Então, hoje eu separei 3 perguntas, e se você quiser fazer uma pergunta ao vivo, sinta-se à vontade. Isso, fiquem à vontade. Então, podemos fazer a primeira, Isso, doutor vamos Wagner? lá. Então, vamos lá. É uma filha preocupada? Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. O médico explicou que é um processo progressivo. O senhor poderia me orientar se a hipnose poderia ajudar e como? Nossa, Wagner, uma pergunta muito interessante. É muito interessante, abre espaço para uma pesquisa, né? Eu vou ler de novo, vamos respirar a pergunta aqui para ver o que dá para a gente. Né? É uma nova pergunta, né? Uma novidade, né? Falar de Alzheimer, né? Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. O médico explicou que é um processo progressivo. O senhor poderia me orientar se a hipnose pode ajudar e como? Olha que interessante, né? Primeiro que, pelo que a gente vê, as pessoas que têm um familiar, né, com essa doença do Alzheimer, as famílias acabam praticamente adoecendo também, tamanha a carga de atividades, tamanha a emoção das mudanças, né, que são muitas mudanças, a adaptação com as fases que esse paciente vai passando, né? E isso não acontece sozinho. A pessoa que está junto, a pessoa que está convivendo, que está cuidando, os cuidadores, é um momento, não, acho que não é exagerado dizer sofrimento. Então, toda ajuda, toda contribuição vai ser bem-vinda, né? E a nossa seguidora aqui, nossa ouvinte, né? Ela fala, né? O que o senhor poderia me orientar se a hipnose pode ajudar e como? Olha, eu já vi muitas opiniões de hipnoterapeutas famosos sobre o uso da hipnose no caso da doença do Alzheimer. Eu, pessoalmente, nunca encontrei um estudo científico falando disso. O que a gente vê é a experiência dos profissionais dizendo que eles podem ajudar. Até aí, eu concordo, porque considerando os cuidados que uma pessoa precisa passar, precisa receber, a hipnose possui, e nisso eu concordo com os colegas que também estudam hipnose e praticam, a hipnose possui um poder muito grande, que é o uso da linguagem. E pelo uso da linguagem, nós podemos ajudar muito uma pessoa no processo da psicoeducação. Então, eu acho que a hipnose, até mesmo a hipnose ericksoniana, ela vai ajudar muito nesse processo de psicoeducação que a pessoa tem que passar, tem que receber. Agora, como você fala, a hipnose poderia me ajudar? Não fica muito claro se você está falando da ajuda ao paciente ou à família. Agora eu vou falar da família. Com certeza, a hipnose pode ajudar muito a família. Porque a família também vai precisar se adaptar a algumas novas situações dentro de casa. A família vai precisar de um certo controle emocional, né? Porque realmente é muito trabalhoso. E também essa família vai aprender
como cuidar desse paciente, dessa pessoa que está dentro de casa. Lembrando que a pessoa sofre bastante, ela vai vendo o sofrimento ela vai assistindo a própria cena dela perdendo a consciência, perdendo o contato com aquilo, com as atividades que ela fazia. Vocês imaginem a angústia que a pessoa sofre conforme ela recebe esse diagnóstico e conforme vão acontecendo as coisas, né? Então, assim, ninguém melhor que o médico para orientar, mas a hipnose, ela ajuda usando a linguagem para o paciente, ajudando a criar atividades para fortalecer, para ganhar tempo, vamos dizer assim, né? Trabalhar a memória, trabalhar a atenção, não deixar aquela pessoa ficar isolada, parada, né? Então, isso são coisas que o médico pode orientar muito. No caso aqui, eu estou falando como um psicólogo, tá? Agora, tem uma ferramenta que nós trabalhamos aqui em conjunto com a hipnose, que ela tem um sucesso muito importante no tratamento da doença do Alzheimer, que é a terapia cognitiva comportamental. Para quem não sabe, a terapia cognitiva comportamental, hoje ela existe muito junto da hipnose. Inclusive, tem autores que chamam hipnoterapia cognitiva. Por quê? Porque nós vamos trabalhar todas essas fases, né? Aqueles primeiros momentos, nós vamos poder passar exercícios de memória para a pessoa, nós vamos poder passar exercícios de atividade, para que a pessoa não fique abandonada simplesmente sem nenhum treino, tá? Então, vamos falando de uma maneira simples, a terapia cognitiva comportamental, ela pode ajudar no começo. Isso é importante lembrar também. Oferecendo exercícios para que a pessoa, nessa prática dos exercícios, ela possa ir resgatando o máximo de atividade que ela tem, tá? Uma dica muito importante, isso eu trago da terapia cognitiva comportamental, que é quem recebeu o diagnóstico, quem está sentindo, né? Claro, sempre acompanhado pelo médico, quanto mais cedo começa o tratamento psicológico, é melhor para a pessoa. Não deixar que a doença avançar e a pessoa ter muitas perdas. E daí, quando ela está com muitas perdas, em questão de memória, de cognição, a pessoa querer correr para corrigir tudo. Não, vai do começo. Vai conseguindo manter aquilo que a pessoa já tem através dos exercícios e do tratamento médico, claro. Mas essa é uma das dicas que eu acho importante que a própria terapia cognitiva já orienta. Logo no começo, já procura um psicólogo que possa dar esse apoio para o paciente e para a família. Tá legal? E se você quiser saber mais sobre esse assunto, pode entrar em contato com a gente aqui no Espaço Essência. Eu vou colocar o telefone aqui embaixo do vídeo, que é o 11 97215 0601. O assunto é delicado. A gente aqui tem um compromisso de não fazer promessas absurdas, mágicas, mas o tratamento, com certeza, é sempre um alívio para o dia a dia, para as questões presentes, né? E a terapia cognitiva, junto com a hipnose, com o olhar da psicologia, as práticas também de relaxamento que a gente oferece aqui, barras, tudo isso é uma grande contribuição para a família e para o paciente. Então, o telefone 11 97215 0601. Eu agradeço a vocês, entrem em contato. Aqui nós temos
um espaço de tempo pequeno para responder as perguntas, mas é sempre gratificante poder falar de tudo isso, né? De todo esse espaço. Cada dia surge pessoas precisando de ajuda, e quanto mais a gente sabe, melhor a gente administra essas questões, né? Entrou aqui também o Vie Filmagens. Obrigado pela sua participação. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas muito obrigado por estar acompanhando, por estar participando. Então, vamos lá, né, Elizabeth? Tem uma outra questão que a gente... Antes da outra questão, eu gostaria de lembrar nossos seguidores, colegas terapeutas, sobre o aulão. Poderia falar um pouquinho o que vai acontecer aqui no Espaço Essência, no dia 10 de agosto, que já está aí bem próximo? Olha, no dia 10 de agosto, obrigado, Elizabeth. A Elizabeth e eu e a Elizabeth, nós dois somos professores de hipnose, nós dois damos uma atenção para esse espaço onde a gente usa a hipnose no alívio e no controle da dor física. Então, no dia 10 de agosto, que é um sábado, às 3 horas da tarde, nós vamos apresentar um aulão presencial, dando dicas, mostrando as possibilidades da hipnose no controle da dor. Geralmente, quem são as pessoas que acabam utilizando esse serviço? São pessoas que estão com questões com fibromialgia, tratamento de câncer, dor de cabeça, seja assim, as causas vão estar nas mãos, claro, do médico que está atendendo, mas nós vamos mostrar estratégias psicológicas para você. Esse curso é dirigido para você que é terapeuta, que recebe aquela pessoa, a pessoa já está recebendo o tratamento adequado, mas que você gostaria de contribuir de alguma forma, mostrando como psicologicamente ela pode aliviar a própria dor, como você pode, na sessão, saber se dirigir a ela de uma maneira que alivie essa dor, que você ensine ela a controlar, como distrair a atenção da dor, como mudar a percepção da dor. Às vezes a pessoa ela percebe a dor de uma forma, vou dar um exemplo, que é muito sofrida, e você vai ensinar essa pessoa a perceber essa dor de uma maneira que possa ser um pouco mais tranquila, que possa trazer um pouco de alívio para que ela durma melhor. Então, esse aulão é dirigido para terapeutas. O investimento é tão pequeno que chega a ser simbólico, porque é muito importante para nós poder espalhar esse conhecimento, deixar que os terapeutas conheçam a seriedade do trabalho com a hipnose clínica. Então, o telefone está aí, entre em contato, porque não é só estratégia de vendas falar o número de vagas, não, tá, gente? Realmente é bem pequeno o número para que a gente possa dar atenção para as pessoas que querem participar. Então, é um pequeno número de participantes, 10 participantes, tá? Então, entre em contato, vamos formar essa turma, né? Então, hoje em dia a gente trabalha muito com essa ideia. Vamos formar a turma para ser uma turma bem interessada, bem legal, terapeutas que querem agregar no seu trabalho, querem juntar no seu trabalho uma nova ferramenta que possa contribuir mais com o seu cliente, né? Vamos lá, Elizabeth, tem mais alguma pergunta? Tem pergunta? Tem, vamos ver se dá tempo. Não, dá tempo. Dá tempo, nós né? estamos dentro do horário. Isso. Professor, quando eu recebi essa pergunta, sim, o meu coração se alegrou e se entristeceu. Se alegrou porque eu acho que talvez a psicologia, a hipnose, a regressão pode sim fazer algo para essa pessoa. Mas me entristece saber que tem pessoas que vivem essa situação. sim. Né? E ela teve coragem de escrever para nós. Olha. Então, aqui, para essa pessoa, que eu sei quem é, porque eu tenho o contato, né? A gente só faz o sigilo,
quero deixar aqui o meu abraço de coração para coração para essa pessoa. Mas vamos lá, porque a resposta que ela quer é a sua resposta. Uhum. Diz assim: não conheci meus pais nem a minha história. Fui adotada e já estou adulta. O que me contam é que esta família que me adotou, aos 3 anos, pergunto para o... Então, o que me contam é que esta família me adotou aos 3 anos. Pergunto para o doutor, se eu fiquei com meus pais até a idade de 3 anos, se eu fizer uma regressão, eu poderia vê-los ou lembrar de algo que pudesse apaziguar o meu coração para que eu soubesse de onde eu vim? Olha que... Nossa, é profundo pra caramba, né? Nossa, bem tem profundo. Aí uma dinâmica que eu não tenho uma experiência de consultório nesse nível. Mas eu penso que... A pergunta é bem forte. Eu Sim. vou até ler de novo. Vamos lá, para a gente pensar junto, né? Não conheci meus pais nem minha história. Fui adotada e já estou adulta. O que me contam é que essa família me adotou aos 3 anos. Então ela me pergunta, né? Se eu fiquei com meus pais até a idade de 3 anos, se eu fizer uma regressão, eu poderia vê-los ou lembrar de algo que pudesse apaziguar o meu coração para que eu soubesse de onde eu vim? Olha, é bem complexo, né? Não existe uma resposta exata para essa pergunta. Mas, se você viveu com seus pais até os 3 anos, essa memória está lá. Então, assim, você tem uma memória. Você tem a visão dessas pessoas. Se a gente considerar que uma regressão pode ir até o dia que a pessoa nasceu, na barriga da mãe, enfim, como a gente quiser falar, ela tem memória, então aos 3 anos ela tem essa memória sim, né? Mas esse resultado depende do trabalho que o hipnotizador, ou a pessoa que vai conduzir a regressão, né, vai depender de uma série de habilidades para poder filtrar essa informação, né? Pode ser que ela venha com muita clareza, pode ser que ela fique misturada, né? Pode ser que, dependendo de algumas histórias que você ouviu, depois que foi adotada, você tenha editado essa memória, mas a questão é, se você fizer regressão, eu imagino, pelo que eu já vi, pelo que eu já fiz, você vai ter imagens, ou você vai ter lembranças de fala, né, sons, porque a regressão não é só imagem, né? Quando a gente faz regressão, a gente acessa sensações, a gente acessa falas, tom de voz, a gente acessa muita coisa que vai além da visão da imagem, né? Inclusive, a gente acessa tristezas, emoções, né? Quantas vezes a gente faz uma regressão e a pessoa não traz uma imagem, mas traz uma tristeza profunda, traz uma alegria profunda, um medo. Eu não sei do que eu sinto medo, só sei que eu sinto muito medo. E que o medo estava fazendo parte daquela época da vida. Mas, pela sua pergunta, eu vou falar também agora do ponto de vista da análise, tá? Da análise, da observação do que eu tenho assistido, do que eu tenho visto. Trazer memórias não apazigua o coração, tá? Então, isso tem que ser dito claramente. Trazer memórias pode deixar você mais perturbada do que você já está. Por quê? Essa fantasia de que eu vou trazer uma memória e eu vou me sentir bem com a memória é só uma fantasia. Então, por que a gente faz regressão se isso acontece? Porque, no caso, nós temos um foco da dor. Então, vamos imaginar
qual é a dor que você sente e não o lugar que você quer voltar, porque a dor que você sente pode estar num lugar que não é antes dos seus 3 anos. Você entende o que eu quero dizer? Então, quando uma pessoa dá um endereço para a gente, ela vai trazer uma memória. Aí eu concordo. Mas ela está supondo que nesse endereço vai estar a dor dela, ou a solução da dor. E nem sempre é assim. Então, se você quer alívio emocional, então vamos separar as duas coisas. Uma coisa é a curiosidade de conhecer o passado, né? Que eu imagino quantas pessoas têm, de ver um rosto, de lembrar de um lugar que perdeu, de algo. É real? É real. Isso acontece. Agora, pelo que eu tenho visto, definir antecipadamente aonde foi que eu criei uma perturbação, que eu... Pode ser que não seja assim. De repente, você traz uma memória que é mais perturbadora do que a ausência da lembrança. Isso é fato, isso acontece. Então, se você, nesse momento, estiver ouvindo, é o que eu vou falar para você. A seriedade da regressão, ela tem que ter uma seriedade clínica e de tratamento. Não é só trazer memórias. Então, qual é a sua dor? O que te aflige? O que te empata de ir para frente? Então, diga o que é. Mas lembrar não é solução, muitas vezes. Todo terapeuta de regressão tem que ter a responsabilidade e a consciência que determinadas lembranças são altamente perturbadoras e que podem trazer uma dor de volta. Então, ele deve começar pelo sofrimento da pessoa. Esse é um dos motivos de que sempre que eu trabalhei com a regressão, e eu fui avisado disso enquanto eu estudava, eu não fazia regressão e não faço regressão por curiosidade. Porque a curiosidade pode abrir uma caixa de surpresas, de memórias inesperadas. Muitas vezes uma pessoa nem tem alguma coisa para ver, mas ela quer ver, mas ela não tem nenhum conflito. Mas a partir dali ela tem o conflito. Porque era algo que já estava elaborado, já estava resolvido. Tá? Mas, com certeza, eu vou te afirmar que a regressão pode te ajudar como você usa o termo, apaziguar o coração. Vai apaziguar o coração, vai colocar as lembranças na ordem, né? Vai tirar o peso, né? O próprio fato desse peso de não saber o passado já é um peso que pode sendo afastado, né? Eu posso viver apesar de algumas coisas que eu não vi, não convivi. Então, só para deixar bem claro que trazer memórias é uma coisa e trabalhar a dor emocional é outra. Então, que fique bem definido para quem é terapeuta também. Bem definido não, fica quem sou eu, né, para definir uma coisa tão misteriosa. Mas fica a dica, né? Eu sempre falo isso nos cursos de regressão, que a gente tem que separar, deixar bem claro para os clientes, né? Os vários papéis que a regressão ocupa e, principalmente, terapeuta que faz regressão não é brincadeira. A gente tem que ter a responsabilidade terapêutica de conduzir a pessoa para um alívio e não para que ela fique com mais conflito ou mais perturbada com a memória. Tá legal? Mais uma vez, se você precisa tirar mais dúvidas sobre a regressão, é um tema muito amplo, envolve muitos mistérios, né? Aliás, quando um terapeuta, e eu vou dizer isso para vocês, porque quem lê sobre regressão já deve ter ouvido essa história
muitas vezes. A regressão, ela muda a vida até da pessoa que pratica a regressão, porque você começa a ter contato com tantos mistérios naturais e sobrenaturais que você começa a rever uma série de coisas, inclusive do ponto de vista científico, né? Você começa a ter o acesso a tantos mistérios, a tantas coisas que você falava, não, isso não pode acontecer, não seria assim. E isso traz tanta informação para a gente, informações que não estão escritas nos livros. Então, sejam bem-vindos, entrem em contato, 11 97215 0601. Obrigado. Nós aqui no Espaço Essência, nós estamos localizados aqui no coração da cidade, tá? Então, o Espaço Essência fica na Avenida Paraíso, é muito fácil de chegar, 679, é quase a esquina com a rua Visconde de Inhaúma. Quem vier de metrô, de trem, o ônibus é o ônibus não tarifado. Você sai ali da estação, de frente com o ônibus, está ali na porta o ônibus. E você vai descer na porta do Espaço Essência também, porque ele passa aqui. Entrando em contato, a gente dá até o número. E quem vier de carro, nós temos um estacionamento aqui, que é conveniado com a gente, e que também sempre você vai ter um melhor preço, né? Você vai ter um melhor desconto usando esse estacionamento que a gente envia também quando alguém agenda. Tá bom? Então, muito obrigado. Vamos lá, vamos ver se dá tempo. Professor, nós temos mais uma pergunta. O Sim. tempo está dentro do cronômetro. Tá. Eu gostaria que a gente lembrasse, porque nós estamos ao vivo, mas esse programa depois vai ser assistido, tanto no Reels como no YouTube. Sim. Então, eu gostaria que numerasse aquilo que a gente já tem colocado nas mídias, o que está acontecendo aqui no espaço, bem direcionado, dores bem específicas que a gente tem trabalhado com os nossos pacientes e clientes que vêm procurar o nosso trabalho aqui envolvendo a dor já com diagnóstico, dor já com laudo. Sim. Então, coloca aí na pauta para as pessoas saberem aí que está. Muita gente que está nos assistindo pela primeira vez vai ter essa informação. Sim. Obrigado, Elizabeth. Eu vou falar. Agradeço aqui. Quem entrou foi a Aline Arruda. Psi. Então, é psicóloga também, né? Obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho do trabalho que a gente faz na hipnose, eu e a Elizabeth, que é dirigida ao alívio e o controle da dor. Quando uma pessoa está fazendo um tratamento, vou dar um exemplo, fibromialgia, que nós atendemos, enxaqueca, pessoas que estão fazendo tratamento, que têm o diagnóstico de câncer e que precisam de cuidados, e existem formas de ensinar essa pessoa ao alívio. Então, vou dar esses 3 exemplos, né? Enxaqueca, fibromialgia, dores na coluna, né? E vai por aí, tá? Tudo tipo que incomoda. Dor, tudo que incomoda. Então, qual é o passo para chegar aqui? Aqui não é um lugar que você vai fazer mágica. Então, você vai trazer o diagnóstico de um médico, claro, você vai continuar com esse médico, provavelmente você já está recebendo o tratamento. O que você vai receber aqui do Wagner e da Elizabeth nesse trabalho da psicologia com a dor? Você vai ser treinado e ensinado a controlar e ter alívio da dor. Existem muitas maneiras de você fazer isso. Existem, que ainda é pouco divulgado, são 2 coisas que, nesse momento, só para você entender, eu vou separar. Eu acabei falando na outra pergunta, até adiantei alguma coisa, mas é assim. Psicologicamente, quando uma pessoa está com dor, existem os componentes da dor.
Quando a gente trabalha esses componentes da dor, componentes psicológicos da dor, a pessoa já tem um alívio aí por trabalhar esses componentes. Vou dar o exemplo de um. O que aquela dor significa para a pessoa, tá? Então, quando a gente vai mudando a nossa visão, o papel que a dor está ocupando na sua vida, o que ela está atrapalhando, você vai trabalhando esse emocional, esses componentes psicológicos, e a gente tem a informação que só de trabalhar esses componentes psicológicos, a pessoa já tem um ganho muito grande no alívio da dor, né? A pessoa já sente, porque ela ressignifica essa visão que ela tem, essa realidade com que ela encarou a dor. Então, isso já contribui psicologicamente você trabalhando os componentes da dor. Agora, somado a trabalhar os componentes da dor, a hipnose ela nos oferece um trabalho de controle da dor a partir de sugestões que você pode fazer no sentido de mudar, por exemplo, a sensação que você sente. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma pessoa, ela sente a dor dela como uma agulhada. Eu sinto uma pontada, como se fosse uma agulha. O que a hipnose poderia interpretar e ajudar? Através da sugestão, ela pode perceber essa dor como uma pressão. Ao invés de uma agulhada, ela pode perceber essa dor, eu sinto pressionar. Por quê? Porque a hipnose ela tem essa capacidade de você, através de uma sugestão, melhorar, mudar a leitura daquilo que você percebe. Aí se alguém me perguntar, mas Wagner, isso acontece de um jeito mágico? Não, não acontece. O que acontece é que mesmo dentro da hipnose, principalmente quando a gente lida com a dor, a gente vai oferecendo um treinamento. Outra coisa física que é muito usada, diminuir a tensão física. Relaxar. Diminuir essa tensão que faz a dor aumentar. Então, você percebe, falando de uma maneira resumida, nós trabalhamos os componentes, através dessa ressignificação também, dos significados da dor, hipnoticamente, nós podemos trabalhar a maneira como essa dor chega na sua consciência, essa maneira como você percebe ela, a maneira como você lida com ela, como você fala com ela, né? Qual o lugar que ela tem para você. A hipnose também, através da regressão, e eu gosto muito dessa técnica da regressão, sou suspeito de falar. Muitas vezes, numa dor, a gente pode, através da regressão, levar a pessoa a um momento onde ela sentia um alívio muito grande e que não existia a doença ainda. E a gente vai ensinar essa pessoa a voltar nesse lugar sempre que ela precisar sentir alívio da dor. Isso se faz com treinamento, com atenção profissional, mas eu garanto para vocês, isso é muito real. Isso é muito real. Se você coloca em prática, se você tem o apoio de um profissional que vai saber adaptar o seu caso, vai saber levar essas técnicas para a condição da sua compreensão, você vai ter um ganho muito grande. Isso daqui não é invenção do Espaço Essência. Isso daí já existe através do uso do magnetismo, através do uso da hipnose clínica no alívio da dor. Já foi usada muito, por muitos séculos, já vem sendo usada a hipnose na dor. Hoje se fala pouco porque existe muitos tratamentos médicos e isso é muito bom. Isso é muito bom, esses tratamentos médicos. Mas hoje a gente pode apresentar a hipnose como um recurso coadjuvante.
muitas vezes a pessoa já está recebendo o tratamento, mas o apoio psicológico à pessoa e as pessoas que estão em torno dela são muito importantes. Então, frisando como exemplo, nós atendemos em casos, né, como fibromialgia, pessoas que estão fazendo tratamento do câncer, pessoas que surgem, inclusive, com todos sempre sendo acompanhados pelo médico, tá? Então, a pessoa não deixa de ir no médico só porque ela está tratando. A pessoa continua recebendo os tratamentos médicos e também, junto com esse tratamento que ela recebe, ela vai receber a atenção da psicologia e da hipnoterapia nesse alívio de dor. Então, toda dor que traz consequências para você, toda dor que realmente está afetando na sua vida social, no seu sono, tanto o tratamento médico como esse acompanhamento psicológico tem mostrado resultados fantásticos e que a gente se sente muito confiante de falar, né? Isso é um dos temas que a gente mais gosta de lidar, até porque traz uma satisfação muito grande saber que você pode contribuir com uma pessoa que estava sofrendo dor, né? Então, vamos ver o tempo, vamos ver se a gente... Parabéns, professor. Foi uma verdadeira aula a sua explicação. Obrigado. Porque, às vezes, quando nós falamos muito de hipnose e regressão, para algumas pessoas fica meio abstrato. Sim. Como se isso aqui fosse um tratamento de cura. Isso. E hoje a sua explicação, ela foi bastante convincente de mostrar, sem um laudo médico não fazemos, não tiramos a dor da pessoa. Sim. Seria muita irresponsabilidade. Sim. Mas você vem com um laudo, você vem e traz a sua queixa, e nós temos aí um caminho muito interessante, sendo acolhido aqui no Espaço Essência e com o profissionalismo de quem não chegou hoje na hipnose. Sim, sim. Obrigado, Elizabeth. Podemos fazer mais uma pergunta? Vamos lá. Mesmo em cima da hora, mas eu acho que valeu a pena ter se estendido um pouquinho mais, porque sempre é muito bom esclarecer, né? Sim, sim. Então, vamos lá para a terceira pergunta de hoje. É uma moça que pergunta: estou em um casamento há 15 anos e tenho um filho adolescente, mas algumas coisas começam a me incomodar. Nunca fiz terapia, porém assisti uns 2 programas do senhor e fiquei pensando o que uma terapia poderia me ajudar neste momento. Como eu posso me encorajar para que eu faça uma terapia? Para que todos os meus questionamentos eu não passe, nesse momento, nem para o meu marido, nem para o meu filho. Ou seja, parece que ela quer resolver a causa só dela. Sim. Quero resolver esses conflitos eu comigo mesma. Sim. O senhor poderia me orientar? Sim. Interessante, Olha, né? interessante, bem... Ela reconhece que é ela com ela, né? Ela com ela, né? Vou ler para a gente pensar junto, vamos pensando junto, né? Estou em um casamento há 15 anos e tenho um filho adolescente. Mas algumas coisas começam a me incomodar. Ela fala aqui que nunca fez terapia, porém assistiu 2 programas aqui nosso e ficou pensando o que poderia me ajudar nesse momento. Como eu posso me encorajar para fazer terapia, para que todos os meus questionamentos eu não passe nesse momento para o meu marido nem para o meu filho. Quero resolver esses conflitos comigo mesmo. Como o senhor poderia me orientar? Eu achei a pergunta muito legal, sabe por quê? Porque a pessoa mostra que ela está se sentindo responsável por algo que está começando, que ela está percebendo. Parece que a gente está conversando com uma adulta de fato, né? Isso, ela tá se dando conta de algo que pode ser resolvido antes de virar um conflito familiar. Olha a responsabilidade, gente, que legal que ela fala aqui, né? Porque parece que aquela história antiga, né? Ela vai no psicólogo porque tá com problema, né? A pessoa é louca, tá na... Não, isso aqui é responsabilidade. Olha, eu estou entrando numa, sei lá, numa mudança de idade,
algumas coisas eu não sei se são assim mesmo, não sei. E o psicólogo, o psicoterapeuta, né? E eu não coloco só os psicólogos, não, coloco todos os terapeutas complementares, as terapias, né? Que hoje existem, que são muito boas, ela querer buscar esse conhecimento para refletir a partir de uma visão mais neutra e não deixar esses conflitos, esses pensamentos adoecerem ela. Eu vejo a pergunta como um ato de responsabilidade. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, porque a psicologia precisa ser vista com esse lugar também de esclarecer conflitos mentais, né? Você não precisa estar doente, você não precisa ter destruído a família, ter perdido tudo para ir para o psicólogo. Eu costumo usar aqui uma expressão, já usei essa expressão outras vezes. Muitas vezes o terapeuta, o psicólogo, ele é aquela pessoa que vai só atravessar uma ponte com você. Sabe quando a gente é criança e um adulto, o pai, a mãe ou alguém que a gente confia, dá a mão para a gente atravessar, né? Porque a gente está inseguro de atravessar aquela ponte e aquela pessoa vai junto com você, mostrando o caminho, ajudando. Então, necessariamente, vamos tirar a terapia, né? Não é aquela coisa só para quem chegou no limite, no fim, para quem perdeu, para quem... Não. Fala, olha, eu preciso de um apoio técnico, eu preciso de uma pessoa neutra para mim enfrentar esse momento na minha vida e ter com quem dividir sem transformar isso num conflito dentro de casa, ou com amigos, ou que isso comece a refletir no meu trabalho, no meu sustento. Muito boa pergunta, e garanto que abriu espaço para o questionamento de muita gente, né? Muito legal. Então, sinta-se acolhida aqui no Espaço Eu penso que a pergunta dela até contribui, né? Contribui muito, né? Porque quando você puxa a responsabilidade para si, né? Perfeito, perfeito. E a pergunta, né, Elizabeth, ela completa um pouco a primeira pergunta, quando eu falo que a terapia, no caso da doença do Alzheimer, ela contribui muito no começo, né? Então, olha só, mesmo num caso grave, ou mesmo num caso que ainda não é grave, mas no começo você consegue, né, tirar um proveito muito maior quando você já nota que alguma coisa precisa ser considerada, precisa ser vista, né? Então, aqui, né, terminando a pergunta, agradeço a sua pergunta, espero que faça essa diferença para você e sinta-se acolhida aqui no espaço. Aqui o Francisco entrou, Francisco Ferreira, muito obrigado por você participar. Clínica Avaliar, né? Obrigado também o pessoal da Clínica Avaliar, quem está acompanhando, muito obrigado, estamos à disposição. Entre em contato, tá? Se quiser conversar com a gente, comigo, com a Elizabeth. A Elizabeth é a nossa diretora aqui, diretora da escola, diretora do Espaço Essência, e eu tenho o maior orgulho de trabalhar aqui e a gente fazer junto esse trabalho, né? Levar a versão mais séria da hipnose, né? A versão mais... Não que as outras não são sérias, mas eu digo no sentido da saúde, né? A gente quer lapidar o máximo para levar aquilo que realmente contribui, sem passar a imagem de mágicas, de super-homens fantásticos, sem isso, mas mostrar para as pessoas que procuram a gente, olha, isso pode ajudar, mas se isso não ajuda, tem esse caminho que pode ajudar, e a hipnose sempre apresentada de uma maneira muito responsável. Então, eu agradeço esse trabalho que
a Elizabeth faz aqui no espaço, que nós fazemos juntos, e a produção desses vídeos, dessas apresentações também. Então, acho que agora já deu tempo, né? Agora já passamos um pouquinho, mas valeu muito a pena. Valeu. Vou desejar a todos os ouvintes um bom fim de semana. O Espaço Essência está disponível para acolhê-los, para orientação, contribuição. Sejam todos bem-vindos. Vou pedir para o professor encerrar com o mantra do Emílio Cauê, Sim. que muito me agrada e que norteia aqui a nossa escola, o nosso espaço, todos os dias. Isso, obrigado, Elizabeth Souto, obrigado por mais uma produção. Na próxima sexta-feira, às 18 horas, estamos aqui. Mande, se você tiver uma pergunta que se encaixa aqui na resposta, na versão psicologia, né? Então, faça sua pergunta e a gente garante, né? A gente não divulga o nome, só fala a pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, eu vou encerrar falando a frase do Emílio Cauê, que foi o pai da autossugestão. Então, lembrando sempre, cuidado, a gente sempre fala assim, cuidado com o que diz para os outros, cuidado com a maneira como você fala com as pessoas, cuidado com a maneira como você fala com os mais velhos. Não tem essa história? Todo mundo educa isso, né? E é bom, claro, a gente tem que ter educação, a gente precisa, né? Ter cuidado, ter educação. E vem a hipnose e diz assim, cuidado com o que você diz para você mesmo. Porque se tem uma pessoa que vai levar a sério o que você diz, é você mesmo. E o teu subconsciente vai gravar aquilo que você disse e vai fazer acontecer. E está aí o grande mestre da autossugestão para confirmar isso. Então, eu vou encerrar dizendo o mantra do Emílio Cauê, que tem contribuído para a saúde de muita gente. E esse vai ser o meu boa noite de hoje e meu agradecimento pela participação de todos vocês. Emílio Cauê dizia assim, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor e melhor em todos os sentidos. Boa noite e obrigado.